Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia. Aproveito para dar a sugestão para se inscreverem no canal, para acompanharem o meu trabalho, para porem like, para comentar, para partilhar, porque é importante para fazer crescer o canal, para dar sustentabilidade. E o tema que eu escolhi para hoje é a hermenêutica a priorística e posteriorística. Uh, como já sabem, devem saber, quem acompanha o meu trabalho, eu tenho o hábito, tenho a vontade filosófica de desenvolver a hermenêutica, de criar conceitos de hermenêutica e de lógica, porque eu considero que há uma relação muito profunda entre a hermenêutica, a lógica e princípios fundamentais para a verdade que eu criei. E eu acho que, e no meu entender, há dois estágios fundamentais. Pode haver mais, e há mais certamente, mas há dois estágios fundamentais quando uma pessoa fala em exercício hermenêutico, o exercício interpretativo. E é o estágio a priorístico e o estágio posteriorístico. Em que é que consiste isto? O estágio a priorístico é um estado em que uma pessoa está antes de começar a realizar verdadeiramente o exercício hermenêutico. Por exemplo, eu antes de começar a interpretar um objeto interpretativo, eu estou num determinado estado. E que estado é esse? É um estado de abertura consciencial? É um estado em que eu tenho bloqueios e apegos intelectuais? É um estado ou um estágio em que eu desejo ver a verdade tal como ela é, ou desejo que um objeto interpretativo seja verdade, ou que seja falso, ou quero ver a verdade e a objetividade de um objeto interpretativo? Qual é a minha sinceridade hermenêutica? Qual é o meu ponto de partida hermenêutico, mesmo antes de eu entrar em contato com um objeto interpretativo? Com um objeto hermenêutico pode ser um texto, uma ideia, uma teoria, uma crença, uma ideologia, algo que uma pessoa disse. Como é que está o meu estado a priorístico? Como é que estão os meus preconceitos? Como é que está a minha forma de lidar com os meus preconceitos antes de eu começar a realizar propriamente a minha interpretação relativamente a seja o que for? Portanto, antes de um exercício hermenêutico, uma pessoa está num determinado estado. Este estado pode ter abertura consciencial, uma pessoa pode ser uma pessoa com uma consciência profundamente aberta, adora coisas novas e diferentes, ou pode ser um estado em que uma pessoa está completamente bloqueada e apegada intelectualmente, com um conservadorismo intelectual profundo e inconsciente, e que a pessoa não está aberta para nenhuma ideia nova. Pronto, então, este é o estágio a priorístico. Depois de uma pessoa entrar em contacto com o objeto interpretativo, entra o estágio posteriorístico, da experiência da interpretação. Então, se no estágio priorístico uma pessoa está num determinado estado, está, como está, no estágio posteriorístico uma pessoa reage ao objeto interpretativo. E há várias formas de uma pessoa reagir ao objeto interpretativo. Ou o princípio compreensivo, como já falei, nos princípios fundamentais da hermenêutica, ou de reação hermenêutica, que é o princípio em que uma pessoa tem mesmo vontade de compreender o objeto interpretativo tal como ele é. Há o princípio da fuga, de repente aparece ali uma ideia que coloca em causa as minhas crenças e eu só penso em fugir. Portanto, eu estou a reagir hermeneuticamente, eu estou a fugir. Eu tenho um estado, antes que muitas vezes é o estágio um estado em que há apegos e bloqueios intelectuais, lido com algo que coloca em causa as minhas crenças, reajo fugindo. Estágio de reação, que é o estágio posteriorístico. Posso também fazer outra coisa. Normalmente, quando uma pessoa foge, também há sempre a denigração, que é o princípio denigrativo, em que eu, como de repente posso entrar em contato com algo que pode desconstruir as minhas crenças ou denunciar as incongruências das minhas crenças, a falibilidade das minhas crenças, porque quando há fobia intelectual, há fobia da alteridade intelectual, e quando há fobia intelectual está-se num estágio a priorístico, quando se lida, quando se reage a algo, pode haver a fuga intelectual, pode haver a deturpação. Se uma pessoa tende a entrar na zona de desconforto intelectual, a pessoa pode reagir fugindo ou denegrindo. Neste caso, se eu entro em contato com algo que pode desconstruir as minhas crenças e colocá-las em causa e denunciar incongruências ou a sua falibilidade, seja o que for, eu posso reagir deturpando para tornar mais facilmente refutável, com a chamada falácia de espantalho, em que eu interpreto X e deturpo de maneira a ser X mais Y, ou X menos Y, ou simplesmente Y ou Z. Eu já não estou a lidar com o objeto interpretativo tal como ele é, porque eu já não quero lidar com ele tal como ele é, porque a prioristicamente eu não estou aberto para lidar com a alteridade intelectual, com a diferença intelectual. Portanto, no estágio a priorístico eu estou num estado
em que eu posso ter bloqueios intelectuais, posso ter fobias intelectuais, e quando eu entro em contato com o objeto interpretativo, que eu já levo bagagem, uma bagagem consciente e inconsciente. É preciso ter a noção que grande parte do nosso exercício hermenêutico ele acontece de forma inconsciente. Há mecanismos inconscientes que uma pessoa realiza sem se aperceber. Por isso é que é inconsciente. E é muito importante desconstruir o exercício intelectual por si só. Porque, por vezes, uma pessoa não está a querer ver a verdade tal como ela é. Não está a querer ver a objetividade do objeto interpretativo tal como ele é. Uma pessoa não está a ter aquela sinceridade hermenêutica. Muitas vezes uma pessoa não está a colocar como centro da sua interpretação a compreensão. O centro da sua compreensão, muitas vezes, quando uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais a priorísticos, a prioricidade hermenêutica, uma pessoa está mais preocupada em continuar a pensar da mesma maneira. Portanto, o resultado da interpretação tem de me permitir continuar a pensar da mesma maneira. Portanto, eu não estou a querer ver o objeto interpretativo tal como ele é, muitas vezes. Porque eu não me quero colocar em causa. Portanto, se uma pessoa não tem disponibilidade hermenêutica para a mudança, para lidar com a diferença, para aprender algo novo, e esta disponibilidade acontece de forma a priorística, eu, antes de entrar em contato com o objeto, eu já estou num estado em que eu tenho disponibilidade ou não. Eu, depois, quando aparecer um objeto interpretativo que entre na zona de desconforto intelectual, eu irei reagir de forma negativa. Portanto, quando uma pessoa fala em verdade, querer a verdade, relação com a verdade, com a objetividade, uma pessoa tem de falar nestes estágios a priorísticos e posteriorísticos, porque o posteriorístico é o a posteriori, depois da experiência, ou no ato da experiência. Estão a compreender? É muito importante desconstruir a nossa consciência no seu ato interpretativo. Porque muitas vezes a pessoa não quer ver a verdade tal como ela é. A pessoa não quer compreender as coisas necessariamente. É preciso terem atenção. Por isso é que eu falo nesta questão, que é a ingenuidade hermenêutica. É uma pessoa ser ingênua ao ponto de achar que todas as pessoas querem interpretar as coisas tal como elas são. Não acontece isso. É mais fácil uma pessoa querer continuar numa zona de conforto intelectual e querer continuar a pensar da mesma maneira, querer conservar as suas ideias ao máximo, de forma maquiavélica, não olhando a meios para atingir os fins. E este não olhando a meios para atingir os fins reflete-se no exercício hermenêutico. Não interessa à pessoa, não interessa se está a compreender ou não adequadamente o objeto interpretativo. A pessoa quer é fugir, a pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira, podendo utilizar até a ridicularização hermenêutica, que tem a ver com uma reação hermenêutica. Porque interpretar é sempre reinterpretar. Uma pessoa leva já pré-interpretações relativas a coisas que poderão fazer parte depois daquele objeto interpretativo que uma pessoa está a interpretar. Portanto, interpretar é sempre reinterpretar de uma maneira ou de outra. Uma pessoa já tem pré-interpretações. Mesmo que o objeto seja completamente extraordinário e diferente, de repente aparece à minha frente uma coisa completamente singular, há sempre interpretações que eu já tenho de coisas que poderão fazer parte daquele objeto. Portanto, eu já levo interpretações, eu já levo preconceitos. E isto acontece de forma a priorística. Antes do exercício hermenêutico em si, eu tenho uma prioricidade, que ela precisa de ser desconstruída. Porque se uma pessoa não tiver abertura consciencial, verdadeiramente, se uma pessoa não aprender e não forçar a si mesma a vontade de aprender alguma coisa nova e de entrar na zona de desconforto intelectual, a pessoa, quando aparecer algo novo e uma pessoa reagir hermeneuticamente, a pessoa irá deturpar porque a pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira. Isto não nos permite desenvolver a nossa consciência. E agora vamos imaginar que em termos de filosofia aplicada, é aquilo que eu costumo falar, uma pessoa está infeliz. Se uma pessoa está infeliz, uma pessoa está infeliz por causa das suas crenças, dos seus conhecimentos, das suas escolhas, e da autoperceção, todo esse tipo de coisa. Falta de autoestima e assim. Então, a pessoa está infeliz por causa daquilo que já sabe, daquilo que já conhece, daquilo que já escolhe, daquilo que já acredita, etc. A pessoa, para sair deste estado, a pessoa precisa de mudar. E só se pode mudar para algo diferente, tornando-se diferente. Portanto, a mudança precisa por si só de diferença. Mas se uma pessoa estiver sempre a deturpar e a denegrir e a fugir da diferença, uma pessoa nunca poderá sair deste estado. Porque a pessoa sempre estará num estado priorístico que depois levará a uma posterioricidade interpretativa que irá deturpar, denegrir, e a pessoa nunca dá espaço assim mesmo para aprender algo novo. Portanto, é preciso desconstruir o exercício intelectual e hermenêutico para se ajudar as pessoas a perceber de que forma é que eles têm de estar abertas e disponíveis para lidar com a diferença e para lidar com a mudança, com a hipotética necessidade de mudança sempre que nós lidamos com um objeto interpretativo diferente. Portanto, fica aqui esta nova forma de pensar a hermenêutica.
com um estágio a priorístico, em que uma pessoa está num estado antes de partir para o exercício hermenêutico, que este estado poderá ser de abertura ou poderá ser um estado em que uma pessoa está fechada para novas ideias, por exemplo, em que uma pessoa já leva preconceitos, tem todo interpretações ou pré-interpretações daquilo que poderá estar relacionado com o objeto ou não, e com aquilo que uma pessoa poderá querer colocar no objeto ou não, porque às vezes uma pessoa coloca, às vezes uma pessoa não quer ver o objeto tal como ele é, uma pessoa às vezes quer colocar Y em cima de X, quando é só X. Uma pessoa pode retirar não quer ver determinados pormenores, podem enunciar as incongruências próprias que uma pessoa retira, ignora determinados pontos, também pode acontecer, X menos Y. E a questão da hermenêutica posteriorística, a posterioridade hermenêutica, uma pessoa reage. E reage de que forma? Porque a forma como uma pessoa reage, em termos hermenêuticos, tem a ver com a forma como uma pessoa já está pré-preparada ou preparada hermeneuticamente antes do exercício. É aquela questão da prioricidade, da hermenêutica priorística, como uma pessoa está, qual é o ponto de partida hermenêutico. Porque quando uma pessoa fala em dever hermenêutico, ele acontece do sujeito interpretativo para o objeto interpretativo. O dever que a pessoa tem de procurar compreender o objeto tal como ele é, procurar ser objetivo. Uma pessoa procurar o lado positivo do objeto, porque às vezes a pessoa, quando quer continuar a pensar da mesma maneira, a pessoa quer negativizar o objeto interpretativo para o tornar mais facilmente refutável. Então temos de forçar a nós mesmos a procurar o lado positivo e objetivo do objeto hermenêutico. Este objeto hermenêutico pode ser uma ideia, uma teoria, um livro, uma crença, uma ideologia, seja o que for. Eu quero que isto esteja o mais aberto possível, para depois poder enquadrar o máximo possível nos contextos em particular da vida das pessoas. Portanto, está aqui uma desconstrução filosófica de filosofia aplicada, que parece mais uma questão de psicologia filosófica, que tem tudo a ver com a ciência filosófica e individuologia, que eu criei e estou a desenvolver. Este é um vídeo de hermenêutica também, de discurso hermenêutico, ou acerca da hermenêutica, de meta-hermenêutica. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos, no sentido geral, subscrevam o canal. Eu dou consultas e dou formação em individuologia, dou consultas de aconselhamento filosófico da individuologia, dou formação em individuologia pela APAEF, pela Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético-Filosófico. Portanto, se gostarem em que eu falo acerca disso, se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like. Todas as informações eu tenho no canal do YouTube, na parte em que diz acerca de, podem procurar o meu site, o meu Facebook, é fácil entrar em contato comigo. Portanto, sejam felizes, tenham uma abertura consciencial e cumprimentos filosóficos.